Sempre às quintas-feiras, Caroline Borges, diretora da Rev Gestão de Pessoas, está com a gente aqui no Jornal Nova Brasil Brasília para trazer um tema importante sobre empreendedorismo, mercado de trabalho, carreira, enfim, a gente já falou de muita coisa por aqui. E nesta quinta-feira a gente conversa sobre a importância da decisão de carreira. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Diego, bom dia, Ariane, bom dia aos nossos ouvintes. Carol, complicado, né? O que é uma decisão de carreira? É aquilo que a gente faz quando a gente está escolhendo a faculdade, lá na adolescência? Ou quando a gente é questionado sobre o que a gente quer ser quando crescer? A gente escuta essa pergunta desde muito cedo, né? Às vezes mais cedo do que precisaria. E é esse o tema mesmo de hoje. A gente vai falar sobre esse momento de decidir futuro, né? A gente está decidindo o futuro toda hora, essa é a verdade, né? O futuro é decidido toda hora, mas chega um momento ali na vida em que a gente, às vezes, precisa tomar algumas decisões mais sérias sobre para onde ir, onde é que eu vou focar minha energia de desenvolvimento, de aprendizado, e é geralmente nessa fase aí, né? Dos 17, 18 anos, algumas pessoas falam, olha, eu tive que decidir isso muito mais cedo, me envolvi com, às vezes, algum trabalho para apoiar a família, ou um programa Menor Aprendiz, porque minha família achou que era importante, ou porque para mim era importante financeiramente, em termos de aprendizado. Mas, de fato, o assunto é esse de hoje, né? Como é que eu decido carreira, como é que eu me preparo para tomar essas decisões. E aí, para vocês terem uma ideia, né? Esse é um assunto que eu falo que envolve a minha vida pessoalmente há muitos anos, tá? Então, foi o primeiro assunto que eu me envolvi na área de gestão de pessoas, foi esse assunto relacionado à tomada de decisão de carreira, porque para mim, eu não sei como foi para vocês, mas para mim foi muito difícil, né? Foi uma fase muito difícil de tomada de decisão. Eu era muito nova, tinha 17 anos, e eu via muitas possibilidades, e eu morria de inveja daqueles meus amigos que desde os 4 anos de idade falavam, eu vou ser engenheiro, eu vou fazer medicina. Quando eu era criança, eu já fazia pequenos projetos. Ia ser arquiteta, e eu conheço gente assim, né? Eu conheço gente assim, né? Não sei vocês. E eu morria de inveja disso, porque para mim foi muito difícil. Eu tinha muitos interesses em muitas áreas. E para vocês terem uma ideia, teve uma pesquisa que saiu em 2021 de uma plataforma de carreira chamada Semove. Ela entrevistou 2.000 jovens e 82% afirmaram, nessa faixa etária, né? Afirmaram que não sabem ou têm dúvida de que carreira vão seguir. Carreira, gente, para a gente diferenciar. Carreira, eu não estou falando de emprego. Né? Então, eu sou jornalista ou eu sou uma analista especialista em finanças, por exemplo, e eu mudo de emprego, eu vou trabalhar para uma outra empresa ou eu vou ser freela para empresas diferentes. Eu estou falando de mudança mesmo, quando a gente fala de decisão de carreira, em que área eu vou atuar. Eu sou um profissional de marketing, eu sou um profissional de RH, eu sou um profissional da área financeira, eu trabalho com a parte fiscal, profissional de que área? Então, a gente está falando sobre carreira, né, nesse momento, e não mudança de emprego. E aí há aquela discussão ainda, né, hoje, aliás, estamos no auge dessa discussão, né, não é ainda. Então, eu faço uma formação superior ou não? Né, hoje, essa discussão está em pauta. Alguns anos atrás, isso era impensável, né, não cogitar uma formação superior ou técnica, né, mas o fato é, gente, a gente aqui na Rev trabalha com seleção para, né, nível Brasil. E a maior parte das empresas no Brasil, você ter um curso superior ou uma formação técnica, né, uma formação superior, é importante. Faz parte ali dos pré-requisitos para você concorrer no mercado de trabalho formal. Né? É claro que quando a gente vai para a discussão de carreiras digitais, né, que são mais novas, isso acaba sendo mais flexível. Então, você sabe fazer? O saber fazer, né? Eu pus a mão na massa, sei fazer, eu tenho cursos, eu tenho ferramentais. Então, às vezes, nas carreiras da área de TI, de marketing, principalmente a parte de marketing digital, e nesse início de carreira, você, às vezes, opta por profissionais que, às vezes, ainda não estão com formação superior. Mas, na maior parte das carreiras, isso ainda é exigido, né? Isso ainda é necessário, tá? Muitas empresas pedem isso. Por que isso já não tem tanto peso? Ah, Carol, isso já não tem tanto peso hoje, né? Antigamente, você escolher uma carreira tinha um peso muito grande porque as pessoas imaginavam que até o final da vida elas ficariam fazendo aquilo. E hoje, a gente já está falando de múltiplas carreiras. As pessoas, elas não são unidimensionais. Eu só sei fazer isso, eu só posso fazer isso. As pessoas se interessam por campos diferentes do conhecimento e elas têm competências diversas que podem ser desenvolvidas para que elas possam atuar em áreas diferentes. Então, mudar de carreira ou de curso, né? Antigamente você escolhia o curso e você vai seguir até o final, não tem mais o peso de antes. E hoje existe aquela preconização de trabalhar para aprender
ao invés de aprender para trabalhar. Mas a gente precisa ter uma base. A base do você conhecer algo para conseguir uma oportunidade no mercado, ou estar se aprofundando em algo, continua sendo relevante, né? Então, é muito comum hoje a gente ver pessoas com trabalho fixo e ser autônomo em alguma outra área, que às vezes não é necessariamente a área em que ela atua. Então, eu atuo como analista numa empresa e eu também dou aula. É uma coisa que eu gosto muito. Aqui em Brasília isso é muito forte no serviço público, né, Sim. Carol? Pessoas que são servidores públicos trabalham ali, em alguns casos, meio período e no outro período exercem uma outra atividade que dão a eles muito mais prazer. Realização. E antigamente isso era visto, talvez a pessoa esteja precisando financeiramente. É claro que o financeiro pega também, é legal para complementar, mas não é só isso. Entra essa questão da realização que você está mencionando, Diego, e não é só no serviço público, né? Existem pessoas que às vezes têm 3 carreiras diferentes e equilibram esses pratinhos de forma diferente. Olha, eu tenho um trabalho de dar aula, eu treino meu trabalho formal e também no final de semana eu adoro cozinhar e eu transformei isso numa outra fonte de renda e de satisfação minha. E como que as empresas e os gestores veem isso? Porque antigamente você é meu, você trabalha para mim, eu quero exclusividade. Se até eu saber que você está vendendo docinho no fim de semana, aquele chefe era capaz de ficar até chateado. Você não tem que vender docinho no fim de semana porque você trabalha aqui na minha empresa. Né? Eu falo que eu escutei isso de uma pessoa em um determinado momento da minha carreira e fez muito sentido. Existia aquela ideia de que o meu cérebro era seu escravo, né? Você está escravizando o meu cérebro. Ele é simplesmente seu e 100% seu. E pelo contrário, hoje nas entrevistas, você conseguir demonstrar competências diversas, até daquela que inicialmente é exigida para aquela função, agrega. Você ter esse espírito empreendedor, fazer algo além daquilo que você formou, né, que tem uma formação e atua profissionalmente, é algo que agrega numa conversa, agrega na avaliação de outras competências que você pode ter desenvolvido, né? Isso é bacana, né? Você não depender apenas de algo. Então, isso deu uma leveza para o processo de tomada de decisão. Você vai ter outras carreiras durante a vida, você pode fazer outras coisas, você pode fazer um curso e aquele curso ser aproveitado em outra carreira, inclusive, né? Então, isso deu uma aliviada nesse processo de tomada de decisão. Na minha época não era tão leve assim, né? Tinha um peso maior e para mim foi muito difícil. Um filho que chegava até, sei lá, metade de um curso e quisesse mudar de curso, os pais não deixavam, né? Existe um investimento, né? Existe um esforço, por mais que eu passei numa federal. E o tempo, né? E o tempo que você ficou estudando, existia toda aquela angústia, né? Mas existem algumas barreiras que fazem com que a decisão não seja bem feita. E quando eu falo decisão bem feita, não é que eu troquei, não tem problema trocar. Mas às vezes essa troca, ela vem com angústia muito grande, ela vem com a sensação de perda de tempo, de perda de dinheiro, de gasto de energia em algo que, poxa, não me fez feliz, eu não quero atuar com isso. A primeira delas, Diego, é dar pouca importância ao processo decisório. Achar que é mais uma decisão, que qualquer coisa depois eu mudo, né? E a gente está cheio de informação aí no mercado. Antigamente, quem está me escutando talvez vá lembrar disso, mas exigia um guia, nem sei se tem mais hoje, que existiam todas as profissões listadas. Você comprava na banca para poder estudar sobre as profissões. Eu comprei isso aí. Olha aí. Tá vendo? Tinha gente que abria com o olho fechado, botava um dedo assim, ó, e aonde escolhia. Batia, ia. Escolhia, né? A gente sabe que são muitas influências para esse processo de tomada de decisão, mas é fato que muitos jovens ainda não dão a devida importância para isso. E aí também tem um caso extremo, aqueles que dão uma importância gigantesca. Aquilo vira o dilema da vida, um medo enorme de errar, uma pressão familiar muito grande, às vezes para seguir a linha de alguém da família, a carreira da maior parte das pessoas da família, ou as pessoas que deram certo, né? Aquela questão, isso deu certo, vá para esse lado. Né? O modelo ali, né? O modelo, né? Brasília continua sendo muito comum. Qual curso, gente? Direito, né? Eu brinquei aqui em Brasília, você faz ou você fará direito um dia. Eu mesma fiz, né? Eu fiz 3 anos de direito com um outro curso e aí eu era super feliz, mas tive que tomar uma decisão depois, eu fui postergando a minha decisão. Mas por quê? Porque tem essa questão da carreira pública e que muitas vezes o direito é uma formação crucial para alguns concursos públicos, né? Essa mentalidade do público, ela vem mudando, inclusive, muito fortemente aqui, né? Mas ainda existe um peso muito grande. Então, eu tenho que saber equilibrar pouca importância para a decisão e um peso grande demais, porque isso atrapalha no processo. E um outro fator que é difícil para todos nós, mas eu falo que é o imaginar futuro. Né? A gente escuta isso em processo seletivo, essa pergunta. Como você se imagina daqui a 10 anos?
é difícil para qualquer pessoa responder. Para um jovem de 17 anos responder como você se imagina daqui a 10 anos, com 27, 28, 30, é muito difícil. Mas é necessário, é uma pergunta necessária, porque você começa a ter um elenco mais formado do que é prioritário para você. Que tipo de aspecto, que variável na sua vida é relevante e precisa ser considerado nesse processo de tomada de decisão. É como assim, Carol? Tem profissões que, dependendo do que você escolha, você não vai ter um campo de trabalho tão grande, talvez, na cidade onde você esteja. E você vai ter que mudar. Como é mudar de cidade para você? Então, quando a gente falar de pensar futuro, isso é um dos aspectos e está envolvido. E aí entra um aspecto que a gente considera lá na Rev, inclusive com trabalhos muito fortes com a nossa central de estágios, a STAG, trabalha com programas de estágio para grandes empresas e empresas que olham para essa... depois que eu entro na faculdade, o outro passo é entrar num estágio, né? Começar uma carreira profissional, que é o autoconhecimento. Né? A gente já falou sobre isso no passado, mas existe se subestima o autoconhecimento nesse momento de tomada de decisão. A pessoa é muito nova. Você pega só informação de mercado, quanto é que ganha, se essa carreira está em alta, se tem muitas vagas disponíveis no mercado e decide. É muito prático. Não é. Né? Existe o peso de tudo que você tem dentro de você, no seu contexto, no que você gosta de fazer, no que você é bom, no que você tem, você gasta menos energia para se desenvolver, é muito maior, inclusive, do que esses aspectos de informação de mercado, que também são relevantes. Carol, você falou um pouquinho aí, mas eu queria te ouvir um pouquinho mais, a gente está finalizando o nosso tempo, mas sobre quem tem influência sobre uma pessoa que está decidindo carreira. Ali o pai vai falar, a mãe vai falar, às vezes o namorado, o marido, a esposa, um tio, um amigo. Quem a pessoa deve ouvir? A voz do coração, né, como a gente diz, ela tem que ouvir o coração ou mais a razão? Quais ouvidos devem estar abertos aí? Abertos para quem? A pessoa deve ouvir todo mundo, né? O jovem que está nos escutando agora, ou se você tem alguém nesse momento de vida aí na sua casa, na sua família, perto de você, na sua vizinhança, o escutar, é importante a gente escutar todo mundo, até porque o processo de autoconhecimento passa pela escuta do que o outro tem a dizer sobre a gente. Mas o que mais pega é realmente o que eu vou considerar para tomar decisão. É o processo decisório. Eu vou ter todas essas informações de mercado, as informações das pessoas, das influências do pai, da mãe, da carreira, das pessoas que são bem-sucedidas e que eu admiro. Pessoas no mercado que eu olho e falo, poxa, eu queria bater um papo para entender como é que funciona um pouco essa profissão, essa carreira. Mas eu falo que o que falta ao jovem nesse momento é uma segurança, uma tomada de decisão com uma autoconsciência melhor desenvolvida. Então, quando ele toma a decisão, ele sentir que não é o pai ou a mãe ou essas influências externas que estão fazendo isso por ele. Ele toma essa decisão porque ele considerou tudo isso, colocou tudo isso na balança, considerou os aspectos internos dele e por isso a gente considera nos nossos programas que essa lupa maior para o autoconhecimento e autoconsciência é muito relevante para que ele tome uma decisão mais consciente. Mas escutar todo mundo, tá? Boa. E ter paciência, né, Carol? Paciência. Porque não é uma coisa de uma hora para outra. Você tem que analisar com muita calma, dedicar tempo, enfim. Isso. E por que a gente trouxe esse tema agora? A gente está falando de março, né? Então, gente, quem está aí no terceiro ano, vai começar a marcar aí as opções. Esse é o momento. Se você ainda não começou a fazer isso ali no segundo ano, do ensino médio, esse é o momento. Não deixa para fazer no meio do ano, em outubro. Por quê? Porque leva tempo. É como você falou, Ariane, não vai ser em uma semana. A gente já recebeu gente falando, então, eu preciso marcar a minha opção no vestibular e aí é daqui a 10 dias. 10 dias é muito apertado. Talvez o processo não vá ser maduro como ele deveria. Então, é importante que se comece a fazer essa decisão agora, esse processo de tomada de decisão agora. Muito bem, 8h30, esse foi o Empreende Brasília e hoje você, especialmente pai, mãe, tio, tia, avó que está ouvindo a 97,5 FM, eu vou deixar essa dica para você. Essa coluna Empreende Brasília fica recortadinha, prontinha para você compartilhar com todo mundo no nosso YouTube, youtube.com/@Nova Brasil Brasília. Daqui a pouquinho, acabando o jornal, já vai estar lá, você entra no nosso canal do YouTube, aproveita e se inscreve, ativa as notificações, pega esse link e manda para o seu filho, filha, neto, sobrinho, que essa conversa de hoje foi muito valiosa. Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e pelos seus conhecimentos partilhados conosco, Carol. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Obrigada, Carol. Esse foi o Empreende Brasília.